Revista CBN. Ciência e Vida. Falamos hoje aqui no Revista CBN a respeito dos desafios de uma falta de cultura de investimento na ciência no Brasil nos dias de hoje. O meu bate-papo hoje aqui no Revista CBN é com Luiz Fernando da Silva Borges. Ele é graduando em Engenharia da Computação no Intel Instituto de Tecnologia e Liderança, também é técnico em Informática pelo Instituto Federal Campus aqui da UANA. Um super interessado, um cientista, um super interessado em ciências, já ganhou diversos prêmios internacionais. Ele vai contar um pouquinho para a gente a respeito desses prêmios. Mas como um jovem cientista no Brasil, esbarra com diversos entraves, com a falta de cultura de investimento, ao ponto de, assim, não ter como ter financiamento para uma passagem para receber prêmios internacionais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje no Revista CBN, com a intenção de botar a mão na consciência, na reflexão, inclusive com a nossa audiência, a respeito da criação de uma cultura de investimento na ciência, de apoio à ciência, seja por práticas individuais, seja também a sociedade civil, mas quem vai contar sobre isso para a gente é o próprio Luiz Fernando da Silva Borges, que está aqui com a gente hoje. Luiz, boa tarde. Boa tarde, Petra. Boa tarde, os ouvintes da revista Rádio CBN. Um prazer estar aqui conversando com vocês sobre isso. Antes da gente entrar nas dificuldades, né, para a ciência, que é o que a maioria dos cientistas hoje, a maioria enfrenta aqui no Brasil, eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória, do teu interesse, né, principalmente em neurociência. Hoje você é um estudante, né, de engenharia da computação. Conta um pouco da tua história pra gente. Eu sempre fui aquela criança curiosa, que ele nasceu cientista. Toda criança nasce cientista, né? O que acontece é que você vai sendo podado com o tempo. Cientista é pessoa curiosa sobre os fenômenos que acontecem ao seu redor, tem curiosidade sobre o que acontece, faz perguntas e usa um método científico para resolver essas perguntas, para responder essas perguntas. Então eu fui a criança que brincava dentro de casa fazendo experimentos científicos, porque via na TV lá no TV Rá-Tim-Bum, TV Cultura. Adorava. Tinha o professor lá da TV Cultura, lembra? Exatamente. Eu via também. E aí eu reproduzia aqueles experimentos em casa, fazer ciência era como eu brincava. Nasci aqui da UANA, uma cidade do interior do estado de Mato Grosso do Sul. E lá eu fazia essas coisas. E foi nesses mesmos canais de TV que eu via que eu conheci um movimento que foi muito, muito caro para mim, muito importante para mim, que foi o movimento de feiras de ciências. Então são eventos onde estudantes de ensino médio desenvolvem pesquisas científicas, projetos de engenharia, vão lá, apresentam esses projetos, ganham prêmios, ganham oportunidades internacionais e tudo mais. Então eu tive o prazer de participar de vários movimentos desses no Brasil. O primeiro foi a FETEC-MS, que é a Feira de Ciências do Mato Grosso do Sul, do meu estado. Depois participei 4 vezes da FEBRACE, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, que acontece na USP. E representei o Brasil 3 vezes na maior feira de ciências e engenharia do mundo, que é a Intel ISEF, na International Science and Engineering Fair. E aí, né, lá nessa feira, com alguns projetos que eu desenvolvi no Instituto Federal, na área de engenharia biomédica e depois neurociência. Você vai contar pra gente depois. Exato. Eu ganhei um prêmio histórico em 2016, que foi o primeiro lugar, né, o considerado o melhor projeto do mundo em engenharia biomédica, num evento onde participam 1.800 estudantes de 70 e poucos países, regiões e territórios. E aí teve aquela história que por isso o MIT batizou um asteroide com meu nome, né, o 3353 da Silva Borges. Só que aí a gente estava falando muito de amizade, amor, e o cientista é uma pessoa que precisa ter muito amor por aquilo que ele faz, porque se for por reconhecimento, não faz. No Brasil, né? Meu Deus. Exatamente. Foi nesse episódio desse prêmio histórico, que eu até estava te contando, que eu percebi que se eu quisesse fazer pesquisa para me aparecer, como algumas pessoas dizem, se eu quisesse fazer pesquisa para reconhecimento, teria que parar por ali. Já estava no Mato Grosso do Sul mesmo, ia falar com o Luan Santana para como aprender a tocar violão e cantar sertanejo universitário, que eu acho que daria mais reconhecimento. Porque o que aconteceu comigo depois dessa premiação foram histórias interessantes. Conta pra mim. Você fala que você é um grande admirador do professor Miguel Nicoleles. Exato. Né? Ele é um inspirador nas tuas pesquisas em relação a essa interface cérebro-máquina, né, Luiz? Essa pesquisa de 2016, ela foi sobre a criação de um novo método para controle de próteses robóticas de antebraço e um método para restaurar a sensibilidade tátil. Então eu conheci as pesquisas do professor Nicoleles em 2013,
antes do chute da Copa do Mundo, né? Que, Tá. para quem não sabe, o professor Nicoleles é um neurocientista que inventou uma área dentro da neurociência que estabelece uma série de técnicas de como você consegue extrair atividade cerebral, que é elétrica, mandar essa atividade cerebral para um programa de computador, fazer com que o programa de computador entenda o que aquela atividade cerebral quer dizer, e aí você consegue acionar coisas. Em outras palavras, Genial. você consegue controlar coisas com pensamento. É genial. E isso, assim, você tá falando, né, que teve aquela história do chute da Copa em 2004? Não, 2014. Ou seja, 10 anos depois. Então, tateando isso ainda, né, que o professor Nicoleles lá Exato. atrás E desenvolveu na tudo. época, até ele, um cientista do calibre dele, né, que para ganhar o Nobel ali é não me empurra que eu já tô na beira, É isso mesmo, sempre foi isso. tratado do jeito que foi tratado. Né? Pouca exibição, foi achincalhado, maltratado por vários setores da sociedade. Aqui dentro, inclusive, Aqui né? dentro, Depois isso da que me história doeu da muito Copa. na época, mas bizarro. a contribuição foi essa. Ele apresentou nessa nova área, eu conheci essa área em 2013 por causa dele, li, né, todos os livros dele, as palestras e tudo mais, e falei, eu acho que essa é a coisa mais legal do mundo, porque eu estava trabalhando na época com informática, eu fiz técnico em informática no Instituto Federal. Tá. Então eu tinha noção de programação eletrônica, as coisas eram próximas, e me apaixonei por essa possibilidade, né? Me apaixonei por essa área. E aí, me fala a respeito não só do reconhecimento, mas hoje, o que você está desenvolvendo? Inclusive, você tem vários trabalhos com entidades respeitadíssimas no Brasil, em São Paulo, entidades médicas, porque é muito teu foco, né? Você me falou a respeito de um projeto seu de identificação, eu vou falar aqui, você me corrige se eu estiver errada, de falso coma, é isso? Exato. Não, falei errado. Não, tá correto. O que acontece? O meu último projeto, em 2017, que eu apresentei nessa feira, foi a intenção da criação de uma interface cérebro-computador que, ao invés de identificar, como já é feito, né, para as pessoas que têm membros paralisados, por exemplo, um tipo de sinal cerebral relativo à imaginação de algum movimento, porque esse tipo de procedimento é para o pessoal que está só nos ouvindo. Você coloca uma touca na cabeça da pessoa que tem vários fios, eletrodos, tudo não invasivo, é como se fosse um conjunto de antenas. E o que acontece, uma propriedade muito legal do cérebro, é que se você imaginar o movimento, mesmo se você não fazer, o seu cérebro vai liberar um tipo de onda elétrica específica que um computador tem um modelo de inteligência artificial que consegue identificar. Então o pessoal que fala ok Google ou Alexa me faz alguma coisa, a sua voz é um sinal, a sua voz é uma onda. Do mesmo jeito que seu cérebro é uma onda. Então a gente pode utilizar os mesmos modelos matemáticos e computacionais que são usados para reconhecer a voz, para reconhecer sinal cerebral. E aí você consegue saber se uma pessoa, por exemplo, está imaginando que está movimentando as pernas, aciona um exoesqueleto. Ou no meu caso o quê? Fazer com que a classificação de responsividade em pessoas que sofreram algum tipo de trauma crânioencefálico fosse mais assertiva, fosse a nível da atividade cerebral. Porque o que acontece hoje? O método que você usa para identificar a responsividade nas pessoas, ele é subjetivo da observação do médico, ele vai muito do tato do médico. A escala de coma de Glasgow. Então o paciente chega até o hospital, o médico vai aplicando uma série de comandos ao paciente, uma série de intervenções, e de acordo com a resposta ou a falta de resposta, o paciente vai caindo nessa escala até o ponto de ser considerado em coma ou estado vegetativo. Mas você não tem a comprovação mesmo, Isso, porque né? dependendo do acidente que você sofreu, você só está completamente paralisado. Então você não consegue distinguir quem está paralisado porque sofreu uma lesão muito alta na coluna ou uma pessoa que realmente não está ouvindo. Então já existiram comprovações desde 2004 usando uma outra técnica, né, ressonância magnética funcional, que é aquele aparelho gigantesco, o pessoal fala o tubo, né, entrar no tubo, que demonstrou que esses pacientes, mesmo completamente fisicamente responsivos, conseguiam imaginar coisas específicas para a gente conseguir se ver, olha, tá ativando aqui no cérebro ou tá ativando ali. E com isso estabelecer a comunicação. O objetivo da pesquisa que eu conduzo, que eu lidero, é fazer uma ferramenta portátil, que isso fosse feito ao lado do leito usando a tecnologia de eletroencefalograma. E hoje eu conto com a ajuda de um grande hospital público que, se tudo der certo, com comitê de ética e tudo mais, a pesquisa vai ser, né, testada. E quais são os desafios? Aí a gente chega um pouco na essência dessa nossa conversa, né, de financiamento. Me conta um pouco do dia a dia do cientista
que só esbarra com não, né? Essa é a sensação. E ainda assim, isso é uma cultura brasileira. Se você estivesse morando fora daqui, talvez fosse mais fácil. Como é que a gente pode entender esse contexto, hein, Nossa, Luiz? eu tenho minhas dúvidas. Eu tava em 2016, retomando aquela história que eu tinha ganhado, que é pertinente. Tinha ganhado o prêmio e tudo mais, o maior prêmio, considerado o melhor projeto do mundo. O Brasil, em, sei lá, 30 anos de participação do evento, nunca tinha ganhado esse prêmio. Tá. E aí, eu fiz um amigo meu, norte-americano, do Kansas, que estava em outra categoria, de ciências médicas. Eu estava em engenharia biomédica, ele estava em ciência, era perto, era próximo. E ele ganhou, adivinha, acho que eu tenho um bom gosto para amizade. Ganhou também o primeiro lugar da categoria dele, o melhor projeto da categoria dele. Eu voltei para minha cidade, e aí cheguei no dia no campus, não tinha uma cartolina com tinta guache escrita meu nome, Gente, parabéns, alguma coisa assim. Inacreditável. Tinha pro pessoal que jogava futebol na capital do estado. Tá. Gigante, né? Pra mim não tinha nem tinta guache escrita. E eu tive que Cultura. brigar com uma professora minha, da matéria de uma matéria X lá, porque ela queria me reprovar por faltas que eu estava usando para representar o Brasil nesse evento. Então, se não fosse por ajuda de um professor meu, que comprou pessoalmente a briga, eu teria reprovado aquele ano por causa de falta. Inacreditável. Só que a cereja no bolo, a piste de la resistência em tudo isso, é que enquanto eu tava lá na aula da professora, todo com aquele clima de indisposição, eu recebi uma foto daquele meu amigo do Kansas, assim, adivinha onde eu tô? Jantar na Casa Branca. Uau. Ele tinha sido convidado pelo Barack Obama na época para jantar na Casa Branca, e todo mundo que tinha ganhado dos Estados Unidos. Primeiro lugar. A gente nem ficou sabendo, né, Luiz? É isso. Nem ficamos sabendo, Daniel Mesquita. São essas coisas que acontecem. E a vida do pesquisador brasileiro, se eu for perguntar para os meus colegas de graduação agora quem quer ser pesquisador, o pessoal já teve a oportunidade de responder umas perguntas igual essa, é assim, Deus me livre, meu Deus do céu. Porque ninguém quer enfrentar, e logicamente, a epopeia de você fazer graduação, mestrado, doutorado, ganhando bolsas que só foram corrigidas recentemente no atual governo, porque estavam há 10 anos sem correção, para que você chegue lá no doutorado, se você entrou na faculdade com 18, 19 anos, você vai sair do seu doutorado com uns 30. Você vai ter ganhado muito pouco para você se manter enquanto você desenvolve suas pesquisas, sua qualificação. Pesquisa exige financiamento, meu Deus do céu. Para você chegar com seus 30 anos sem ter tido uma carteira assinada na vida. Claro. Porque pesquisa não é considerado trabalho. Inacreditável. Eu conheci o Luiz Borges pela professora Regina Peckman Marcos, né, professora titular do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, pesquisadora sênior do CNPq, enfim. Que eu conheci na Febrace. Me conta um pouco, como é que foi que você conheceu a professora Regina? E vários cientistas, né, que você tem contato, Luiz, é um incansável, tem 24 anos. É muito jovem. E que persistência, eu acho que pelo fato de você ser jovem, tão persistente, e tem também uma capacidade de comunicação, talvez você também leve esse legado, né, de acordar a sociedade, entidades da sociedade civil, para esse investimento que a gente precisa fazer. Não só público, mas talvez seja uma união do público com o privado para a gente revolucionar esse país, meu Deus. Eu sempre tive a questão de admirar cientistas que, além de fazerem ciência, fazem também o trabalho de divulgar essa ciência com a linguagem comum. Acessível às pessoas. A primeira pessoa que eu entrei em contato que fazia isso, a primeira entidade cientista brasileira que eu conheci foi a professora Suzana Herculano Hausel, que tem um texto maravilhoso que está assustadoramente atual ainda sobre isso, que se chama Você Quer Mesmo Ser Cientista? Recomendo que leia, porque fala exatamente sobre essa trajetória, essa epopeia que o cientista tem que enfrentar no Brasil. Depois foi a professora Regina, que eu conheci na Febrace. Ela também tem esse trabalho de divulgação, palestras. Ela tinha aparecido acho que foi num documentário da Rede Globo na época, por causa das pesquisas que ela tinha feito sobre a relação da melatonina com o eixo imune pineal, inflamação e tudo mais. Eu era super fã de genética, bioquímica na época. E depois os trabalhos do professor Nicoleles. Então essas pessoas, elas têm a característica de, mesmo que o trabalho delas é grandioso, mesmo que a contribuição técnica que elas deram para a ciência é grandiosa, a humildade que essas pessoas apresentam quando você vai conversar com elas. Poxa, a primeira vez que eu encontrei a professora Regina, a gente ficou conversando 1 hora quase, e ela, sei lá, se atrasou para o compromisso.
não tinha Uma das maiores obrigação. mulheres na ciência hoje no Brasil. Exatamente, não tinha Maravilhosa. obrigação nenhuma de fazer isso comigo. Isso foi uma coisa que eu peguei pra mim. Eu falei, se um dia eu chegar lá, eu quero ser assim. Bom, qual é a ideia, Luiz, que a gente pode deixar aqui nessa nossa reflexão? Como é que você acha que a gente pode movimentar, transformar esse campo da ciência no Brasil, do investimento? Queria que talvez até você exemplificasse mais dificuldades que você enfrentou, por exemplo, isso que você falou, né? Não foi receber um prêmio porque não tinha como financiar a passagem, que é caríssima, né? E você é um pesquisador. Conta esse caso, mas me fala como é que você tem refletido, inclusive com os teus colegas, estudantes, o que precisaria ser feito. Inclusive deixar aí para esse novo governo, né? Que está começando agora, fizemos 100 dias aí de governo Lula. Qual é aí a maneira que a gente pode endereçar um pedido mesmo para que a gente tenha nessa base de investimento e transformação da cultura do investimento na ciência um norte para a gente transformar esse país? Não é por nada não, mas assim, só existiu um presidente brasileiro que recebeu estudantes vindos da ISEF, né, desse evento que eu fui, no seu gabinete. Esse que tá aí. Lula? Acho isso muito interessante. O único presidente brasileiro que reconheceu essa importância desse evento, porque é como se fosse um Oscar, você ser convidado para esse evento. Dos estudantes Exato, de que fazem pesquisas, dos nerds como eu, que adoram pesquisa científica e tudo mais, não se importam com esse sofrimento. Mas veja, de absurdos na minha trajetória, de oportunidades não aproveitadas por causa de falta de investimento, assim, tem muitas. Ano passado, por exemplo, fui convidado para o Fórum Internacional de Londres de Jovens Cientistas. Esse fórum foi fundado depois da Segunda Guerra Mundial pelo Duque de Edimburgo, no Colégio Imperial. E o organizador do evento me deixou claro que eu era a primeira vez, porque ele viu uma notícia perfil que a Society for Science and the Public fez sobre mim. A maior agência de publicação de jovens cientistas dos Estados Unidos fez uma matéria perfil sobre mim. O coordenador do evento viu e falou, Luiz, vou te deixar bem claro, é a primeira vez que a gente está convidando um estudante que não tem nem graduação ainda, ou doutorado, para fazer a palestra do evento, que a minha palestra ia ser antes do ganhador do Prêmio Nobel de Medicina de 2013. O cara que descobriu mecanismos de transporte celular. Eu fiquei super honrado, peguei a carta de convite que eu tenho, que tem insígnia da família real e tudo mais, tá lá emoldurada. Falei, pronto, tá ganho. Fui de um lado, não consegui, consultei várias pessoas, instituições que eu achei que não consegui. E aí, no final das contas, eu tomei isso para mim. Você não pode fazer ciência, você não pode fazer pesquisa esperando que tenha esse tipo de resultado, esse tipo de reconhecimento. E aí eu já respondo a segunda pergunta. E um país onde não tem essa cultura, por parte dos próprios cientistas, que não saem da sua torre de marfim, que não saem dos muros das universidades, e também com que tempo, né? Também, mas assim, falta explicar para a sociedade qual que é a importância da ciência, qual que é a importância de você pegar dinheiro público para investir em ciência básica, que às vezes ciência que não tem uma aplicabilidade ali imediata. Retorno imediato, não tem, não vai ter. Exato. E é você explicar, as pessoas que fazem esse tipo de ciência, explicar essa ciência para o público, para que esse público comece a cobrar quem eles colocam no Congresso, para que haja mais incentivo. Então, assim, há um farol no início desse ano, no início do governo, favorável a esses tipos de políticas, por exemplo, com o desbloqueio de 3,5 bilhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que estava bloqueado desde os 4 anos passados, o reajuste das bolsas, né, de mestrado, doutorado, iniciação científica, só que ainda é necessário mudar vários regimentos que avaliam o próprio cientista para que ele possa ter esse tempo de fazer essas outras atividades que seriam super importantes para fechar esse loop. Tu usa o dinheiro da sociedade para fazer a sua pesquisa, então tu devolve contando qual é a importância dessa pesquisa para ela mesma. Luiz, para quem quiser conhecer teu trabalho, como faz? Você tá nas Eu redes? documento os bastidores da pesquisa e tudo mais no meu Instagram, o Luiz, com Z, FS Borges, _. Então, Luiz com Z, FS Borges, _.
E também para se comunicar contigo, para... Super tranquilo. Eu amo conversar sobre isso. É verdade. Esse é o Luiz Fernando da Silva Borges. Ele é graduando em Engenharia da Computação no Intel, Instituto de Tecnologia e Liderança, técnico em Informática pelo Instituto Federal Campus Aquidauana. É fellow do Dr. Bessie Lawrence International Summer Science Institute e vários institutos também aí que ele participa. Ganhou mais de 60 prêmios como estudante cientista. Foca aí o seu trabalho agora em essa integração, né, cérebro-máquina. Trabalho super bonito, jovem. E vai contar muita coisa bonita pra gente ainda, eu tenho certeza. Muito legal trazer você hoje aqui no Revista CBN, Luiz, contando que a gente é uma pecinha para essa transformação da cultura, do incentivo, do investimento da ciência aqui no nosso país. Obrigada pela conversa e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Petra. Muito obrigado ao Revista CBN. E a gente segue em contato. Revista CBN. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre.